Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Nossa, parece que foi ontem que éramos nós que estávamos ali fazendo esse serviço na faixa. Eu lembro quando nós chegávamos aqui, tirávamos falta com o sargento Edelmon. Aí, pessoal, já vão 27 anos que fazíamos isso aí todos os dias. Intervenção na faixa de pedestre. Quanto tempo, hein? E até hoje a sociedade é grata a nós por esse serviço. Inclusive encontrei com uma senhora ali que ela nos elogiou e perguntou por que nós não voltamos aqui para essa localidade. Verdade, trabalhamos muito para hoje chegarmos a esse patamar que com apenas um sinal os veículos param e os pedestres atravessam com segurança na faixa de pedestre. Pois é, e depois de um tempo, a implementação da faixa de pedestre sem a intervenção dos policiais. Então, ficou mais tranquilo para os pedestres também, que agora eles podem passar sem precisar do policial estar perto. Foi importante isso aí. Da necessidade da intervenção policial na faixa de pedestre que vocês acabaram de ver, até esse momento, em que não há necessidade de nenhum policial intervir para que os carros respeitem a faixa de pedestre, foram 27 anos. E hoje, a faixa de pedestre se tornou um patrimônio da capital federal e referência para o resto do país. E agora eu tenho a honra de estar aqui à frente da galeria dos comandantes do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal com o comandante do CPTRAN, que é o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Edivan Souza, que também já foi comandante, está na galeria, não é isso? Olha aqui, comandante. Já foi comandante do BPTRAN, assim como o nosso homenageado, o Coronel Azevedo, que foi o primeiro comandante do BPTRAN e o primeiro comandante do CPTRAN. Eu queria saber do senhor, coronel, o que representa o Coronel Azevedo? Tudo isso começou na nossa corporação, isso tudo começou com o nosso patrono do BPTRAN, o Coronel Azevedo. Eu tive a honra de conhecê-lo, na época eu era tenente, servia na cavalaria, estava lá, e aí depois a gente vem para cá como comandante do BPTRAN e a gente sabe de toda essa história bonita, de toda essa dedicação, de todo esse empenho, da busca da excelência. Assim era o Coronel Azevedo, de detalhes, da mão do policial chamando o fluxo. Então tudo isso ele deixou pra gente, e sem sombra de dúvida, ele começou isso lá atrás numa viagem de estudo que ele fez pela Polícia Militar. Veio para cá, idealizou isso daí, os amigos do Detran tiveram participação, compraram esse apoio junto. Diretor Miura, se eu não me engano, é isso? Isso. E aí qual é o bacana, né? É um entrosamento desde aquela época, agora ainda com o Detran. São nossos parceiros, nossos amigos também do DR, que são um pouco mais recentes na questão da fiscalização de trânsito. E a gente está atento principalmente a essas faixas na questão de escolas, porque sempre próximo de uma escola tem uma faixa de pedestre. O objetivo é preservar vidas, o objetivo é fazer o fluxo andar, é o pedestre ser o maior ator de tudo isso. Não é o carro, não é o carro. A gente tem que fazer sim o pedestre. É sempre o maior protegendo o menor. E nisso, quem está lá no topo é o pedestre. Esse respeito ao pedestre, ao sinal da vida. Houve até uma resistência da população na época, né? Inclusive a mídia entrou junto, né? A campanha Paz no Trânsito, com vários veículos de comunicação, o Detran apoiando, né? Até o governo na época local ceder a essa tentativa, né? Isso. Não, então... E aí eu acho que o pessoal que tem mais um pouquinho de tempo de Brasília lembra de quantas freadas que não aconteciam na faixa de pedestre e havia a batida. Pô, isso não vai dar certo, isso está causando problema. E hoje, olha a diferença que faz. É realmente uma ação educativa porque mudou o comportamento. Isso mostra que houve sim uma conscientização coletiva e a obrigação nossa dos órgãos de trânsito a gente manter isso sempre vivo e o orgulho de ser brasiliense e a faixa é nossa. Pessoal, a gente hoje veio visitar o primeiro batalhão de policiamento de trânsito aqui do Distrito Federal. Isso. E mais uma vez, com alegria, eu estou sendo acompanhado pelo comandante do CPTRAN, do Comando de Policiamento de Trânsito do DF, Coronel Edivan Souza. E eu queria saber do senhor a emoção, né, de só voltar aqui hoje, né, onde tudo começou, que foi aqui nesse ambiente em que teve o contexto da faixa de pedestre, a implementação da faixa de pedestre,
que fica logo ali, perto da igrejinha. Afonso, é realmente isso, é emoção. É emoção da gente estar vivendo a cada dia, né? A gente vive isso, é o respeito à faixa. Aquilo que começou lá em 96, 97 com a data e estamos usufruindo hoje. Aqui literalmente começou o núcleo do batalhão de trânsito, foi o primeiro local. Era o núcleo, né? Era o núcleo ainda que precedia a criação do batalhão. Então o que acontece? As instalações não eram as mais adequadas, mesmo para a época. O efetivo que se tinha não cabia dentro do batalhão, mas a vontade de fazer, a vontade de criar, a vontade de saber que Brasília já estava tendo uma quantidade de veículos que merecia ter todo esse cuidado, é o que foi importante. Essa idealização. Não esperou-se, vamos dizer assim, as instalações perfeitas ou as melhores que tinham, mas a que nós tínhamos para poder ser feito. O que tinha no momento. Então, o Coronel Azevedo, mais uma vez, desbravador, assumiu isso daí, ainda como major, logo em saída... Aqui ele era major, então? Aqui ele era major. Certo. Então, logo em seguida, ele saiu tenente-coronel, que o comando de batalhão é de tenente-coronel, e aí, realmente foi tudo que surgiu, era nessas instalações. Para fazer as sessões funcionarem, assim, precisava trocar esse expediente. Né? O pessoal ia para a rua, mas os mesmos que trabalhavam de manhã não eram os mesmos da tarde, porque não tinha cadeira e mesa para todo mundo, do tamanho, para a gente representar o tamanho dessa dificuldade. Pois é, pessoal, agora eu vou conversar com esses 3 policiais. Como eu falei, eram soldados à época, né? Lá em idos de 1995, 96, hoje já graduados como primeiro sargento, também subtenente. Brito, e aí, cara, como é que é voltar aqui, né? Você acabou de participar daquela encenação, botou aquela luva branca. Como é que é para você lembrar disso? Bom, primeiramente é uma satisfação muito grande, porque nós éramos muito jovens, né? Na época eu tinha 19 anos, tínhamos que nos formar, né? Na Escola de Praça da Polícia Militar de Brasília. E nosso primeiro trabalho foi esse. E com o tempo nós fomos aprendendo e levando esse trabalho para a sociedade, né? Que foi importante demais. E aí, como é que foi? Vocês me falaram que começou primeiro com a intervenção policial e depois até surgir essa cultura da faixa de pedestre. Explica um pouquinho pra gente como é que foi. A ideia inicial do comandante era fazer a implementação do respeito à faixa, mas havia uma pequena dúvida em relação à conduta dos motoristas, porque como não tinha essa cultura, era perigoso alguma pessoa ser atropelada em virtude da falta de conhecimento em relação ao tema. Então a ideia primordial do comandante seria, primeiro, fazer essa atividade com a intervenção policial para que as pessoas tivessem um entendimento do que estava sendo proposto. Sim. Para depois que com ele costume do procedimento, eles passassem a executar sem haver a necessidade da presença do policial ali. E Wagner, conta pra gente como é que foi os primeiros dias. Você falou que havia muita movimentação em determinadas faixas de pedestres e o Coronel Azevedo fez um mapeamento e colocou vocês tanto nas faixas como também nas comerciais. E havia esse rodízio. Explica pra gente um pouquinho. Que a gente ficava 2 policiais nas comerciais locais, né? Para exatamente garantir a fluidez da comercial e um na faixa de pedestre. E fazer essa rotatividade, que a princípio foi semanal, e depois entre os policiais também começamos a fazer esse revezamento. Só que a gente lembrou também que foi uma política interessante do Coronel Azevedo, foi que ele quis colocar assim como massiva para os condutores ver que aquilo ali era importante. Que ele mapeou as faixas e fez o quê? Aqui tinham mais fluxo como essa da 107 Sul e da 105, era de segunda a segunda, tinha o policial. Como é que se deu essa evolução? Saiu o policial, né, para começar a cultura, a educação na faixa? Bom, a transição no início partiu dessa situação. Antigamente nós intervíamos na faixa de pedestre e depois de uma divulgação maciça na mídia, passamos a apenas acompanhar próximo à faixa de pedestre e fazer com que os condutores parassem sem precisar da intervenção do policial. Isso durante um tempo foi divulgado, né, na mídia, como eu acabei de falar, e os condutores aos poucos foram se doutrinando a essa situação. Tive a oportunidade de chegar aqui em 96 junto com o Luciano e com o Brito na implementação da faixa de pedestre. Em
também nas ações educativas nos colégios que tem hoje o Teatro Rodovia, que o Batalhão de Trânsito tem uma política forte sobre isso, o Comando de Policiamento de Trânsito tem uma política forte sobre isso, que ensina as crianças desde pequeno que as crianças, elas serão os futuros motoristas, né? E elas também falam com os pais ali, olha, coloca o cinto, olha, cuidado com a faixa. Vocês guardavam as motos aqui embaixo, né? Queria pedir pro nosso câmera aqui, o Sargento Araújo, para filmar. Aqui ficavam, subtenente, aqui ficavam as motos, é isso? Mostra pra gente. No princípio do batalhão de trânsito mesmo, daqui do núcleo de trânsito, as motos ficavam aqui, o adjunto ficava ali e naquela porta era onde era o expediente, né? Que vamos dizer assim, que o pessoal do expediente trabalhava. O comando, o Coronel Azevedo, ficava nessa, aqui mais à esquerda, aqui nessa primeira coluna aqui era a sala do Coronel Azevedo e as nossas viaturas ficavam lá ao fundo onde tinha o lava-jato para a gente fazer a manutenção das viaturas. Eu queria ressaltar novamente a questão da educação. Olha só a cabeça de gestor do Coronel Azevedo. Isso. A polícia militar, ela geralmente é ostensiva, né? Isso. Ela tem uma... A nossa característica é ostensiva. Mas ele entendendo da importância da implementação dessa faixa de pedestre e que não era tão simpática aos motoristas, à população no primeiro momento, ele entendeu que não poderia multar, que seria uma atitude antipática por parte da corporação e até do governo, né, local na época. Claro. E aí ele fez questão de encontrar uma saída dentro do próprio Código de Trânsito Brasileiro, com uma lei federal, para que permitisse uma advertência, ou seja, sem ônus para o motorista, apenas que ele fosse educado. Eu queria ir lá com o senhor visitar a faixa, então. Então vamos lá visitar a nossa faixa. Nos acompanha, hein? Agora vocês vão conhecer a primeira faixa de pedestre implementada aqui no DF ainda em 97, tem isso, Coronel? Vamos lá. Bora. Sigamos, Valeu. vamos. Afonso, então isso é que é o bacana. Tudo aquilo que a gente conversou lá do NPTran, né, que é o núcleo, aqui é simbolicamente pra gente, porque a faixa mais próxima do batalhão é a primeira faixa que simboliza essa questão do respeito à faixa de pedestre, né? De tudo isso que foi conquistado lá atrás com o nosso comandante Coronel Azevedo. Tanto é que é aqui exatamente neste local, lógico, não na faixa, né? Mas aqui do lado, próximo da igrejinha, que a gente faz a todo ano esse dia 1º de abril, comemorando essa conquista, comemorando essa mudança de comportamento, comemorando esse ganho de Brasília e esse patrimônio cultural que é o respeito à faixa. É muito bacana. A gente sempre faz isso, mas cada ano que acontece novamente é uma alegria da gente estar reavivando e vamos dizer assim, garantindo o respeito à faixa de pedestre. Dona Heloísa, o que a senhora acha da faixa de pedestre? Eu acho a coisa melhor do mundo. Bom demais. Ainda mais pra gente que é velha. A Major Adriana Lira, hoje na reserva, ela foi ajudante de ordens do Coronel Azevedo, na época em que ele foi comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal entre 2004 e 2006. A oportunidade de trabalhar com o Coronel Azevedo foi um grande presente que eu recebi. Aprendi muito. Sim. Porque o Coronel Azevedo tinha características muito marcantes. Ele era um oficial muito competente, extremamente competente, e ele era um oficial, né, muito humano. Ele se preocupava muito com a sua tropa. A questão da faixa de pedestre foi um legado que ele se orgulhava muito, porque foi um legado que ele não deixou somente para a corporação, ele deixou para toda a sociedade de Brasília, que impactou no futuro, né? São gerações e gerações que têm a educação aqui em Brasília, tanto o pedestre quanto o motorista, no respeito à vida, né? Salvou milhares de vidas, com certeza, né? Exatamente. Então ele tinha muito orgulho disso e quando se fala na faixa de pedestre, ele dizia que não era só ele, né? O sucesso de toda essa campanha e a execução dela foi graças ao efetivo dele do Batalhão de Trânsito, que sem o efetivo dele, nada disso teria acontecido. Então foi um trabalho conjunto muito eficiente, muito bem planejado, muito bem executado,
contou com o apoio, né, do comando da corporação da época, o apoio do governo, e deu tudo certo, né? E nós temos essa herança. O coronel, ele foi um homem de muitos legados, né? E a faixa de pedestre é essa que nós estamos, essa matéria alusiva, né? A nossa faixa de pedestre, mas o comandante, ele encampava outros projetos e ele ia até o fim. Ele lutava para que fossem realizados. E para encerrar essa reportagem exclusiva, eu convidei uma pessoa muito especial. Ela tem o mesmo nome desse oficial, homenageado nessa placa aqui atrás. E também o mesmo DNA. O nome dela é Renata Azevedo, filha do coronel Renata Azevedo. Mas antes de começarmos nossa conversa, eu gostaria de convidá-la, Renata, para dar o sinal de vida e atravessarmos a primeira faixa de pedestre que o seu pai implementou aqui no DF. Vamos lá? Está preparada? Renata, e aí? O que você sente quando você faz sinal de vida e atravessa a faixa de pedestre? Olha, além de ser muito orgulhosa desse patrimônio de Brasília, um patrimônio nacional, é claro que eu não posso deixar de lembrar do meu pai, né? Inclusive, não tem uma única vez que eu atravesse a faixa que eu não deixe de lembrar dele. É quase como ver uma fotografia. E para mim é motivo de muito orgulho, de uma lembrança maravilhosa. Por que dia 1º de abril? Pois é, essa história começou quando meu pai viajou para a Europa, né? Ficou muito surpreso quando viu que lá a faixa de pedestre era respeitada. E ele voltou e falou, não é possível, isso tem que acontecer aqui também, porque a gente já tem as normas. Sim. A faixa de pedestre é uma mentira, né? Que está ali, mas a gente não pode usar. E aí ele disse, não, vou lançar esse projeto no dia 1º de abril, porque no dia da mentira, a faixa de pedestre vai virar a grande verdade. Você sabia dessa? Acho que ninguém sabia dessa história, hein? Que muito bacana. Renata, hoje a faixa de pedestre, aliás, há muito tempo, né? Vai fazer 27 anos, ela se tornou o símbolo da nossa cidade, da capital federal e, por conseguinte, uma referência nacional. Isso é muito motivo de orgulho para você, você tem 2 filhas, não é isso? Sim, E aí? é muito motivo de orgulho. Eu brinco que quando eu tinha a idade das minhas filhas, eu não tinha a menor ideia para que servia uma faixa de pedestre, né? Naquela época a gente não usava faixa. E hoje as minhas filhas, elas têm uma plena conscientização de respeito ao trânsito, de vida no trânsito, né? Paz no trânsito. E elas sempre quando passam também pela faixa, elas falam, eu vou Renata. Então hoje é muito legal ver essa consciência também nas crianças, né? Porque o projeto, inclusive, do meu pai sempre foi começar pelas escolas. E ele fez esse caminho também de educação no trânsito nas escolas, né? E hoje eu vejo isso nas minhas filhas, não tem preço. E eu só tenho a agradecer e tenho muito orgulho, falo com muito carinho, sempre. É maravilhoso. E é uma visão humana, sabe? Meu pai sempre foi muito assim, o trânsito revela quem nós somos. Se a gente quer paz no mundo, ele falava, a gente tem que mostrar isso no trânsito também. O trânsito mostra com o nível de compreensão e de respeito que a gente tem pelo próximo. Então eu sempre me avalio muito. Será que eu estou sendo a paz que eu quero para o mundo? E o trânsito é revelador. A gente às vezes mostra mesmo ali como é que a gente está no convívio em sociedade, né? Arrasou. Fica aí para reflexão. O encerramento dessa reportagem. Espero que vocês tenham gostado. Renata, muitíssimo obrigado por você ter participado. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Foi um prazer, uma honra para a gente do Jornal Brasília. Obrigado mesmo. Obrigada, tchau, tchau.